Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: a ação de Eliseu na guerra contra os assírios. O rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os assírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que lhe tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou eles o seu servo e lhe disse: não me fará saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. E foi dito: eis que está em Dotã. Então enviou cavalos, carros fortes. Tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, saindo, eis que cavalos, carro havia cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu lhe respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos e para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carro de fogo em redor de Eliseu, e como descera contra ele. E orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira como a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me e eu vos guiarei ao homem que buscais. E o seguiu a Samaria. Tendo eles chegado em Samaria, disse Eliseu ao Senhor: abra-lhe os olhos destes homens para que veja. E abriu-lhe o Senhor os olhos e viram, eis que estava no meio de Samaria a terra. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O que faz diferença na nossa vida é andar com Deus e ter fé, acreditar na palavra de Deus. Quando Deus disser, não temas, não importa que o céu desabe na tua cabeça, ou que o mais pormeja, não importa o que aconteça, continua acreditando. Porque se tu estiver no meio do fogo, ele não te queima. Se tu estiver no meio do mar, Deus levanta uma montanha no meio do mar para te proteger. Ele manda uma baleia, um tubarão para servir de abrigo, servir de cavalo para você no meio do mar.
mas nada te acontecerá de mal, nada. Porque é assim que Deus trata aqueles que obedecem, aqueles cujo coração é totalmente dele. Eliseu andava tranquilo. Por que ele andava tranquilo? Tranquilo. Não se preocupava com absolutamente nada. Primeiro que ele tinha pedido ao homem de Deus, o Elias, porção dobrada do Espírito. Eita, glória a Deus, aleluia. E ele sabia que Deus tinha concedido esta porção dobrada do jeito que ele pediu. Se eu peço para Deus porção dobrada do Espírito, e aí qualquer vento que sopra do meu lado, eu estou aterrorizada, eu estou perturbada. Mas que fé é essa minha? Eu não pedi a Deus porção dobrada? Pedi. Então eu não tenho que crer, porque a fé sem ação ela é morta. Então Eliseu tinha um servo que se chamava Jaizinho, que andava com ele, tranquilo, despreocupado. Mas o servo não tinha a mesma fé que Eliseu. Nem todo mundo que anda conosco, com homem e mulher de Deus, tem a fé dele, não. Às vezes faz até o mesmo meme do homem ou da mulher de Deus. Meme não faz tu ter fé, não. O que faz você ter fé é você orar, é você buscar vida com Deus, se colocar no pé dele e pedir para ele. E acreditar. É isso, sim. Mas tu imitar não vai ser nada. Você vai ser mais um imitador, um copiador. Isso que acontece. E Eliseu está ali dormindo, tranquilo, sono do justo. Jaizinho acorda cedo, claro, para preparar o café do seu senhor. Servo bom. Servo bom é assim, levanta cedo, faz o café, prepara tudo. E Eliseu está ali deitado, mas quando o Jaizinho olha para o lado da casa, está cercado. Mas por quê? Porque Eliseu era um homem de Deus, e um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ela está no território dela, ela ora de dia e de noite para o bem da cidade, para o bem do estado, para o bem do país, para o bem do lugar onde ela está. Ele não é egoísta para dizer, eu vou orar só pela minha família. Senhor, cobre a minha família com a tua proteção, Senhor. É lógico que nós oramos pela nossa família, primeiro a nossa família, porque primeiro a nossa casa tem que estar de pé, nós temos que estar de pé para poder dar a mão para outro, não é verdade? E assim a gente faz. Mas a gente não deixa de orar pelo bem do país, pelo bem da cidade, pelo bem do povo. Mesmo que se levanta contra nós, mas a gente ora. E quando ele Jaizinho vem de, ai meu Senhor, e agora o que faremos? Estamos cercados, apavorido, apavorado. Eliseu, calmíssimo, diz, não temas. Por quê? Porque mais são que estão conosco do que o que estás com ele. É claro, o que está do nosso lado é aquele que fez o céu, a terra e tudo que nela há. Como é que tu vai ter medo se tu tem do teu lado aquele que tudo pode? Ou tu vai temer aquele que só pode fazer um vaso, derrubar um vaso, quebrar um vaso. Se te derrubar, Deus te levanta. Se te quebrar, Deus te faz um vaso novo. É assim que é. Se te matar, Deus te ressuscita. Mas, irmão, tu não vai ficar se não chegou o tempo. Então, creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Tu e tua casa, não temas, não temas. Por mais que se levanta milhares e milhares de guerras, de contenda contra ti, mas saiba que Deus é na tua vida. E Ele vai te falar onde tiver uma serpente disfarçada de gente, pode estar incubada, pode estar ali debaixo de um balde, debaixo de uma palha. Deus diz, não, bota o teu pé lá, porque lá tem uma víbora. Lembra quando Paulo estava lá na ilha de Maltas? A víbora teve que tacar fogo. Quando Paulo taca fogo, faz a fogueira, a víbora sai de lá e ainda pega a mão de Paulo, fica de pendurado, e gente lá torcendo para que ele morresse. Mas Paulo morreu? Quem morre é aquele que te pica. Se a víbora te morder, quem vai morrer, ela vai cair durinha lá, virando de barriga para cima, de ponta cabeça, vai. Porque no nosso corpo está o sangue do cordeiro. Então não vamos morrer. Não temas, creia somente. E Jairzinho já ficou mais aliviado, né? Se o meu Senhor está dizendo isso, então vou crer. E aí, Eliseu ora e diz, Senhor,
abra os olhos dele para que veja. E Deus abre os olhos. Mas Jairzinho era cego? Não. Ele era cego espiritual, não cego assim, normal, não, físico, não, ele não era. Mas ele não via aquilo que Eliseu via, não via. E Deus tira aquela capa, aquela venda que estava nos olhos de Jairzinho. E ele vê. E aí pronto, acabou o medo, né? Aí o que Eliseu faz? Ora de novo para que Deus cegue aqueles que vieram contra eles. Tu sabe? Nós temos que fazer isso. Senhor, cega todos os meus inimigos, todo aquele que se levanta contra mim, para que não me vejam. Eu passo por no meio deles, eles não me veem. Quando eles pensar que eu estou aqui, eu já estou do outro lado. Quando eles pensar que eu estou do outro lado, eu já estou aqui. Passo por eles e não me vê. Mas eu estava esperando ela chegar. Chegar? Já chegou e já foi. Tu não viu, não? Não vi. Mas como que é isso? Ela anda conforme o vento. Tu sabe para onde o vento vai, tu sabe para onde vem. É assim. É assim que eu ando. Eu ando assim. Não conto os teus segredos, os teus projetos para ninguém. Aliás, tem pessoas que até a gente conta. Mas não é para todo mundo, não. Porque tem muita gente que vem para saber dos teus projetos, dos teus propósitos, para ir lá e jogar um balde de água fria, semear a contenda, jogar o joio no meio da tua plantação. Aí tu, ai, mas tá bonito. Vamos lá, vai levar todo mundo para ver. Aí depois, leva tudo que é teu. Tudo. Acaba, destrói tudo que é teu. Vai lá de noite e semeia o joio no meio do teu trigo. Vigia, vaso, vigia. Com esse negócio de tu ficar enchendo a tua casa de tudo que não presta. E ali Eliseu ora para que Deus segue aquele exército que veio contra ele. Mas por que o rei da Síria mandou o exército contra Israel, contra aquele povo? Porque tudo que ele fazia lá no seu quarto, lá no seu escritório, nos seus projetos, maquinando contra o rei de Israel, o que acontecia? Eliseu mandava recado para o rei de Israel e dizia: te guarde de passar por certo tal e tal lugar, porque ali está o exército da Síria. E o rei de Israel sabia que a palavra do homem de Deus era a verdade, ele obedecia. Porque tem gente que até você avisa: fulano, olha, fulano, vou te falar, não faz isso não, que isso não vai dar certo. Ah, mas tá falando isso é para mim não fazer, porque tá com inveja. Isso é inveja, isso é olho gordo, isso é uma zoiuda, é uma seca pimenteira, é um zeca pimenteira. Olha só. Tu tá querendo o bem da criatura e ele tá dizendo que tu é um invejoso, é um seca pimenteira. E não é. Ainda bem que o rei de Israel era um homem inteligente e não passou. E não foi só uma nem duas vezes. Toda vez que ele projetava contra, o homem de Deus avisava. Por que ele avisava? Porque ele era homem de Deus não só na boca do povo, ele era homem de Deus de ação, de atitude. O que ele falava acontecia. Deus honrava a palavra que saía da boca dele. E ali Eliseu ora e Deus segue aquele exército. E ele é que vai guiar aquele exército por meio de Israel. E quando chega no meio da cidade, daquele povo, Eliseu pede para Deus: Senhor, abra os olhos deles para que veja, Senhor. E aí Deus abre os olhos deles. Agora tu imagina, ele saiu de lá para pegar Eliseu. E eles vão para o outro lugar, sem saber de nada, sem ver nada, como se tivesse sonâmbulo. E quando abre os olhos no meio dos inimigos, como é que aquele povo não ficou? Mas o rei de Israel disse: meu pai, eu mato, eu acabo com eles agora. Não, não faz nada com ele. Faz o quê? Dê pão para comer e água para beber. Não, tu mata aquele que tu pegar, que tu fazer prisioneiro com a tua espada, com a tua força. Não esses. Porque esses quem trouxe foi Deus, não é verdade? Foi Deus que trouxe. Não vai fazer nada não. E aí eles deram pão para comer e água para beber e depois despede e deixa que ele volte para sua cidade. Olha só, tá vendo? Fosse outro dizer, não, vamos pegar um por um, torcer o pescoço igual torce o pescoço de galinha, depois joga do barranco. Ninguém vai saber de nada. Não, ele não falou.
Ele não era vingativo, não era essa a intenção. A intenção é nossa, é paz, é tranquilidade, é o amor, porque Deus é amor, é amor. Então, eu não sei o que está passando na tua vida. Talvez você está passando por uma batalha que tem aí um exército de faraó atrás de ti. Tem aí muita coisa, talvez é financeira, talvez é uma enfermidade. Mas saiba que mais é aqueles que está do teu lado, mais é aquele que está aí para te proteger, que essa enfermidade não é para a morte, que essa guerra não é para te acabar, mas é para te fortalecer, é para tu ter mais fé, para tu acreditar, para quando tu levantar a mão e dizer, cai chuva, e a chuva cai. Ser curado agora, é agora, não é amanhã, não é depois, é agora, nesse minuto, nessa hora. Porque você sabe que tinha vezes que Jesus orava e o negócio não acontecia de uma vez só. Era conforme ia passando os minutos, os olhos iam abrindo, ele ia vendo, e o negócio ia acontecendo. Mas tinha hora que ele dizia assim, veja, e via. Tinha outro que ele dizia, vai e te mostra para o sacerdote. Conforme o pessoal ia caminhando, eles começavam a olhar e a lepra estava saindo do corpo. Mas não era todo sempre assim. Então é assim conosco também. Ele deixa, permite até um tempo para ver se você está realmente na fé. Ou se você só quer mesmo a cura, mas não quer nenhum compromisso com o abençoador. Porque tem gente que quer suas bênçãos. Senhor, eu só quero que tu me cure. Senhor, eu só quero que tu me dê aquele carrão. Senhor, eu só quero que tu me dê minha casa. Senhor, eu só quero que tu me dê meu marido. Senhor, eu só quero que tu me dê minha esposa. Mas, quando tu me der, fica tu sabendo, ó Deus, que eu não quero nada com esse negócio de ministério, de igreja, de pregação, de evangelismo. Não quero saber disso. Por que eu falo isso? Porque eu já fui assim. Eu, Francisca, que estou falando com vocês. Quando eu fui, porque sempre tem uma desculpa, né? Não, eu fui pro evangelho por isso. Não, eu fui. Não foi porque chegou a hora, Deus te chamou, então eu fui. Aí a gente não entende, a gente fica falando esses negócios aí. Porque comigo foi assim. Minha mãe teve uma trombose, me convidaram para ir para a igreja. Que se eu fosse minha mãe a ser curada, Deus ia curar minha mãe. Eu disse, tem certeza? Tem. Então eu vou. Mas fica sabendo que na hora que Deus curar minha mãe, eu volto, porque nasci católica, morri católica, não quero nada de saber com o negócio de crente. Crente, não quero saber de crente, não. Eu era uma lamparina de forró. Podia tocar lá, que já estava eu mais, que dança, que dança, que dança. Era assim que eu era. Pensa numa pessoa que gostava de dançar, gostava de uma festa, de um reggae, de um forró. Era, meu Deus do céu. Gostava muito, sério. E aí, quando chegou o momento de Deus me chamar para ir fazer aquilo que eu nasci para fazer, ah, minha filha, não tem pedra nem tropeço que fica no caminho. Se é filho, ele remove, se é mulher, ele remove, se é marido, ele remove, mas no caminho daquele para fazer aquilo que Deus te mandou fazer, ninguém fica. E aí? A tua mãe foi curada, Francisca? Foi. Fui lá na igreja da Fogueirinha. Porque o meu negócio é com Deus, não é com o homem, não é com a mulher. Sempre foi assim. Não importa a igreja que eu coloco meu pé, porque o meu negócio é com Deus. E se Deus não me quiser naquele lugar, ele me coloca para outro lugar. Mas eu sou desse jeito. Nunca tive aliança com homem nem com mulher. A minha aliança sempre foi com Deus. Os meus olhos estão postos no Senhor. Sempre foi assim. A minha mãe tinha meio mundo de santo em casa, mas os meus olhos estavam postos no Senhor. Ela dizia que eu era muito diferente deles, porque era assim. Meu negócio sempre foi com Deus, com o Espírito Santo de Deus, sempre. Eu tive uma aliança com o Espírito Santo, eu tenho desde o dia que eu nasci. Eu tenho uma aliança com ele. E é por isso que tem gente que tem o olho aberto, assim, igual Eliseu, olha para mim e diz, meu Deus do céu, o que é aquilo? O que é aquilo? Mas é só quem é Jairzinho não vê, não. Quem é Jairzinho tem que orar para que os olhos abram, para que ele veja. Agora, aqueles que já têm o olho aberto, olha para mim, eu não preciso me identificar, porque eles olham para mim e vê quem está na minha vida. Se eu estou falando da boca para fora ou se é verdade aquilo que sai da minha boca. É desse jeito. Minha mãe foi curada. Mas quando a minha mãe foi curada, porque tinha chegado a hora, a minha hora. Eu falei, pronto, agora tchau, fui, tchau e benção, não quero saber mais. Aí, ó, cacete no marido. O marido teve o quê? Um infarto. Foi parar no hospital. Chegou o momento, minha filha, não adianta. Deus toca naquilo que tu mais gosta. É naquilo que tu mais gosta, ele não vai tocar na vaca.
Não, a vaca morreu, tu compra outro. Não vou tocar no cachorro, o cachorro morreu, tu compra outro. Eu vou tocar naquilo que o coração dela tá. Ah, tá na mãe? Tá. Porque minha mãe era minha mãe, minha amiga, minha colega, minha confidente. Era minha mãe. E meu esposo? Também, meu amigo, companheiro ali, sabe? Então, quando você alguém que a gente ama muito fica doente, a gente fica muito mal. Malito mesmo, fica muito ruim. Então Deus sabe aonde tocar. Por que Deus está falando isso? Porque Deus está te chamando para fazer a obra dele, está te falando e tu tá ali birrento, pisou o pé no freio, que não tira o pé do freio. Deus está dizendo, acelera e piso de não acelero nada. Pé no freio, vai com o pé no freio que tu vai ver, vai ser o teu filho, vai ser a tua mulher, vai ser o teu bem, mas que tu vai. Nem que seja arrastado, Deus joga um laço, enfia um anzol no nariz, ali te arrasta, mas tu vai fazer aquilo que ele mandou. Porque não é todo mundo que é assim, não. Mas aqueles que é escolhido, aqueles que são selados, quando chega o momento, Deus não dá trégua. Ou tu vai fazer ou tu vai fazer. É simples assim. É simples assim. Por que eu digo? Porque comigo é assim. Começou a mãe. Aí o marido melhorou, eu disse, agora parei. Parou? Teve de novo um infarto. Dessa vez, teve que fazer uma ponte safena. Por quê? Eu estava num país de língua estrangeira que eu não sabia falar nada. E com quem que eu me comunicava era com ele. Ele era o meu apoio. E Deus disse, eu caceto ele. Ou tu vem ou eu caceto ele. Tu que sabe. Tu que sabe. Eu, tá bom, então eu vou. Fui. Melhorou de novo. De novo cacetada. Meu marido fez um cateterismo, fez uma ponte safena, teve a apendicite estourada, ficou 4 dias em casa com a apendicite estourada, febre assim de estremecer na cama. Teve um derrame que a boca foi parar lá no pé do ouvido. Aí veio pedra. Teve uma crise de rins que montou 8 pedras. Ele fala Pedro, ele não sabe falar português, ele fala 8 Pedro, do nada assim. E o negócio caía assim, sabe, pedra aqui. Falei, agora ele falou, quando eu for fazer construção já tem muita pedra. É assim, é porque chegou o momento de você se levantar para fazer aquilo que Deus te chamou. Aí se tu tiver com o olho fechado, Deus faz tu abrir os olhos, que é para tu ver que é chegado o momento. E para tu não temer, porque mais são aqueles que estão do nosso lado. Meu marido não quer. Não quer? Se preocupa não. Vai fazer aquilo que Deus te mandou, porque Deus trata com teu marido. Ai, minha mulher é birrenta, não quer. Não quer? Deixa ela com Deus. O nosso negócio é obedecer às guerras, as batalhas. Quem vai vencer as nossas batalhas é o Senhor, não é nós, não. Então te levanta para fazer aquilo que Deus mandou, porque aí pode se levantar milhares e milhares contra mim, contra você, mas não vai vencer porque quem luta nossas guerras é o Senhor e a vitória é tudo que você precisa. Eu não sei o que tu precisa, mas se você obedecer, tudo, não é só um não, é tudo, sem exceção. Deus vai entregar nas tuas mãos. Assim como Eliseu guiou os inimigos até no meio de Samaria, Deus vai fazer contigo. Aqueles teus inimigos, tu vai carregar assim, puxar no cabrejinho que nem puxa um jegue. É desse jeito. Então não se preocupa com nada. Creia somente e as bênçãos, Deus vai abrir os portões dos céus e vai derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre toda a tua descendência. Aquelas amarras, aqueles grilhões que vinha de geração por geração, Deus vai quebrar. Eu quero aproveitar para falar que no segundo sábado de abril, nós temos aqui um culto de quebra de maldição. Não importa qual é a maldição que estava na tua família. Nesse dia, Deus vai arrebentar os grilhões, Deus vai arrebentar as correntes. E tu vai ver a tua vida, tu vai contar do dia do culto para diante e tu vai olhar para o dia do culto para trás. Tu vai ver a diferença que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua descendência. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na minha vida, na minha família. Cobre a minha família com teu sangue, Pai. Blinda, Senhor, a minha vida, os meus projetos, tudo que é nosso, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, consagra este azeite, consagra esta água, Pai. Consagra, Senhor, tudo que está sobre esta mesa, tudo que está dentro desta casa, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, se tiver algum mal dentro desta casa, Senhor, desta família, algum espírito de pombagira, de Jezabel, de enxucaveira,
Maria Mulambo, que esse demônio vai batendo agora, retirada no nome do Senhor Jesus, que o Senhor derrame fogo sobre esses demônios, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência seja liberto, que as correntes, que os grilhões seja quebrado, seja lançada por terra, aonde chegar, a nação que chegar, esse áudio da palavra do dia, a maldição seja quebrada, seja desfeita, seja cancelada no nome do Senhor Jesus, e toda máscara, toda capa, tudo aquilo que estava impedindo essa pessoa de enxergar aquilo que Deus quer que ela veja, seja removido das vistas dela, e ela passa a ver tudo aquilo que o Senhor quer que ela veja, no nome do Senhor Jesus. Pai, vai repreendendo o Senhor todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, todo o mal dos nossos caminhos seja lançado por terra, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço também, Senhor, que o Senhor vai repreendendo o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito do câncer, o espírito da loucura, todo que é enfermidade física ou espiritual na vida deste homem, na vida desta mulher. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, para curar de sequela de cirurgia, de sequela de acidente, no nome do Senhor Jesus. Passa com o teu poder, Espírito Santo de Deus, curando o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, no nome do Senhor Jesus. Vai caindo por terra todo levante do inferno contra a nossa vida, contra nossas finanças, no nome do Senhor Jesus. Caia por terra. Pai, envia a tua legião de anjos, Senhor, nas nossas igrejas, para resgatar, Pai, aquele, Pai, que Satanás desviou da tua presença. Envia naqueles lugares escuros, tenebrosos, que o Satanás levou a pessoa. Liberta, Pai, corta as algemas, corta as correntes e traz os teus filhos de volta para a tua casa, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor envie essa legião de anjos nos nossos trabalhos. Envia, Senhor, nos nossos lares para remover todo o mal dos nossos caminhos. Envia essa legião de anjos nos hospitais, Senhor, para tocar em cada paciente. Envia nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, Pai, para curar e libertar o teu povo de todo e qualquer mal, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, abra a janela dos céus e derrama bênção sem medida sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo que é nosso, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.